Pode ser, irmãos, amém? Quero já convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Sempre é um grande desafio trazer a palavra, mas hoje eu tenho 3 desafios muito grandes. O primeiro é pregar, depois daquele evento que a gente teve esse final de semana, tanto de pregação boa. É difícil. Segunda coisa, o calor. Às vezes o calor nos deixa tira um pouco a nossa atenção. E a terceira coisa é pregar no livro de Apocalipse. Eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu vou pregar no livro de Apocalipse. Eu espero que Deus tenha misericórdia de mim e Pai conosco. Amém? Apocalipse capítulo 3. A leitura aqui um pouco. É a leitura qual é que o sogro faz com a gente? É uma leitura um pouquinho grande, mas eu acho que seria interessante a gente ler todo o capítulo 3, tá bom? É o versículo 6. Ao terminar de ler, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta para você ir acompanhando comigo, tá bom? Apocalipse 3 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Irmãos, essa mensagem aqui que Deus vai falar conosco, o livro de Apocalipse foi escrito pelo profeta, o apóstolo João. E ele foi escrito para 7 igrejas, as 7 igrejas da província romana, que fica na Ásia, né, que hoje fica na Turquia. E interessante que essas igrejas, todas as igrejas, Deus usa o apóstolo João para escrever uma carta. E nessa noite eu peço a sua atenção, eu peço a sua compreensão e paciência, porque eu vou tentar te mostrar aqui, vou falar sobre uma dessas igrejas, a igreja de Sardes. Eu acho que eu não lembro de cabeça, mas existe a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Tiatira e falta uma, Esmirna. E eram 7 igrejas. E é muito, muito interessante, porque o livro de Apocalipse é um livro, todos os livros da Bíblia, né? Mas o livro de Apocalipse é um livro que você só compreende estudando. Se você só lê assim, aos 7 Espíritos e as 7 estrelas, você não consegue entender, porque esse é um livro que trata muito sobre simbologia. E eu vou falar aqui com vocês, o título dessa mensagem é o raio-x da minha geração. Por que eu escolhi esse tema? Segundo esse capítulo aqui que a gente acabou de ler, eu acredito que esse texto, ele baseia basicamente o reflexo da nossa geração hoje. O reflexo dos nossos contemporâneos. Toda a carta de Apocalipse, eu acredito que ela foi feita para advertir os irmãos da igreja, para que eles permanecessem firmes, e aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam frios, mortos, que eles voltassem. E outra coisa, ele revela as coisas do porvir, o que vai vir. E esse livro é muito, muito interessante. E frequentemente a gente julga as pessoas pela aparência. Todos nós julgamos as pessoas. Às vezes a gente não fala, mas a gente julga dentro da nossa mente. Às vezes você está me olhando, você está me julgando, você tem um julgamento a meu respeito, você está pensando assim,
sei lá, esse menino, esse moreno, tracando minojo, sei lá. Sempre a gente olha uma pessoa e julga, faz um breve julgamento a respeito dela. E geralmente a gente julga as pessoas pela aparência, pelo que ela diz, como ela se veste e etc. Só que a gente vê na palavra de Deus que Deus ele não é assim. Deus ele julga as pessoas, ele vê as pessoas pelo seu interior, pelo seu coração. Não é assim? Diz lá no livro de Samuel, quando o profeta foi escolher os filhos para lá nos filhos do pai de Davi, que eu esqueci o nome, Jessé. E aí ele fala, rapaz, acho que esse bicho forte aqui que vai ser o novo rei. E aí Deus fala para ele, ó, eu não olho a aparência física, eu olho o coração. E aqui, essa carta que a gente acabou de ler, fala justamente isso. No versículo 1, para a gente entender um pouco, diz assim, a anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O 7 ele simboliza o símbolo da perfeição. A gente não vai falar sobre isso muito, mas eu quero que você entenda que de quem ele está dizendo, os 7 Espíritos de Deus, os 7 estrelas, ele está falando a respeito de Jesus. Se você for dar uma lida lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 16 ao 20, ele fala, aquele que tem em suas mãos as 7 estrelas, aquele que antes estava morto, mas ressuscitou. Quem é esse? É Jesus. Então Jesus, ele está escrevendo, usando o apóstolo João para escrever uma carta. Veja bem, a igreja foi fundada para quê? A igreja de Sardes, no local. Quem fundou essa igreja foi o próprio Jesus. Jesus é o dono dessa igreja. Essa igreja era uma igreja rica, era uma igreja luxuosa, era uma igreja que atraía as pessoas. Era uma igreja que, aparentemente, ela tinha uma boa visão aos olhos das pessoas. Só que, em dado momento, dentro da história daquela igreja, a Bíblia fala que Jesus Cristo, Deus, usou o apóstolo João para escrever uma carta para aquela igreja. E aquela carta era uma carta de advertência, porque aquela igreja, em dado momento da história dela, ela mudou. Ela mudou a sua visão, mudou algumas coisas. E Jesus Cristo escreve essa carta através do apóstolo João. E diz para ela de um símbolo de advertência. Veja que ela não deixou de ser uma igreja. Ela ainda era uma igreja. Só que era uma igreja que tinha mudado. Todos que estamos aqui hoje, nós somos igrejas de Cristo. Nós somos igreja em geral, a igreja de comunidade de Cristo, comunidade evangélica missionária, comunidade cristã missionária. Porém, nós também somos individualmente igreja. E muitas vezes, nós como igreja, nós, com o passar do tempo, a gente muda. Às vezes Deus aprova algo que a gente começa a fazer, só que com o passar do tempo a gente muda. E o que acontece? Jesus Cristo, por nos amar, como nós cantamos hoje, Ele nos adverte, para que a gente retorne às velhas práticas, as boas práticas. Então foi isso que estava acontecendo aqui nessa igreja. E eu vou te falar 4 características dessa igreja hoje. E eu vou te falar 3 tipos de pessoas que existiam dentro dessa igreja. A primeira característica dessa igreja, está aqui no Apocalipse, diz assim: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, você diz que está vivo, mas está morto. A primeira característica dessa igreja é a hipocrisia. E o que significa hipocrisia? É apresentar você ser quem você não é. E por que eu coloquei dentro de Israel X na minha geração? Há várias igrejas hoje, pessoas hipócritas, que muitas vezes elas diz ser aquilo que ela não é, ou diz ter aquilo que não tem. A nossa advertência, que eu quero fazer através dessa palavra, é que nós não devemos ser, conforme essa igreja é, hipócritas. Esse versículo aqui, ele ilustra a diferença entre reputação e caráter. O que é reputação? Reputação é como as pessoas te veem. E o que é caráter? Caráter é a essência real, é quem realmente você é.
A Bíblia fala que aquela igreja dizia que estava viva, mas estava morta. A sua reputação entre as pessoas dizia que era uma igreja viva, uma igreja ativa. Só que o caráter da igreja, a realidade dela, era que ela estava morta e que ela estava passiva. Então, olha só, uma das coisas que devemos ter em nosso coração, que muito mais importante do que a nossa reputação é o nosso caráter. É o que você faz só. É o que você faz quando ninguém te vê. Sabe por quê? Porque reputação, muitas pessoas podem enganar outros através da sua reputação. Dizer ser o que não é. Só que vai ter um dia que ela não vai ter como enganar. Tem uma pessoa, tem um ser que não tem como enganar. É Deus. E é um ser mais importante do que o nosso semelhante, mais importante do que demonstrar a santidade do nosso semelhante. Porque a partir do momento que nós temos caráter, que nós somos aquilo que dizemos que somos, a nossa reputação automaticamente também será preenchida. Agora, se nós somos pessoas que não correspondem àquilo que a gente fala, ou àquilo que a gente diz que vive, aliás, aquilo que a gente lê para as pessoas, ensina para as pessoas, consequentemente as pessoas vão ver que não é uma realidade. Então, era uma igreja hipócrita. Hoje as igrejas estão muito preocupadas com isso, com a sua reputação, bem mais do que o seu caráter. Estão preocupadas muito mais em cuidar do que está aqui, do seu exterior, do que propriamente do seu interior. Um evento desse é tão importante, gente, porque é algo que trata a alma, é algo que Deus ele usa para tratar a nossa alma, é algo que eu não consigo alcançar. É algo que muitas vezes Deus ele separa um momento para alcançar algumas pessoas, e às vezes essas pessoas não vão. E eu fui tratado nesses dias. Mas tu está no louvor do pré, vai daí. Assim como qualquer outro, eu sou um ser humano e eu cometo falhas. E às vezes eu não sei o que falar para as pessoas. Por exemplo, você não tem depressão, mas você tem que saber aprender a lidar com as pessoas que têm. Porque você é a diferença, você é boca de Deus na terra. Você é servo de Deus, meu irmão. Você precisa ajudar as pessoas. É a igreja hipócrita. Segunda coisa dessa igreja é que era uma igreja que não vigiava. Olha só o que diz: conhece os teus órgãos e que tens o nome de que vives e não está morto. Ser vigilante. Ser vigilante. Ele está falando dele? Seja vigilante. Eu não vou falar para a pessoa que não é vigilante. Aliás, eu não vou falar para a pessoa que já é vigilante ser vigilante. Entende? Ele não falou seja vigilante mais ainda. Não, seja vigilante. O que isso pode nos dizer? Que é uma igreja que não vigiava. O que é vigiar? Vigiar é ter cuidado. Vigiar é ter prudência. Vigiar é ter sabedoria. Isso é vigiar. Se você for observar, muitas vezes a fala e às vezes até as postagens na rede social de pessoas que se dizem cristãs, são postagens de pessoas que não vigiam. São comportamentos de pessoas que não vigiam. E você vai ver isso em geral, eu falo em geral, em igreja de Cristo em geral. As pessoas elas esquecem muitas vezes o que a Bíblia fala sobre vigilância, sobre vigiar, sobre orar. As pessoas elas nos observam. Hoje eu estou aqui, mas tem pessoa que me observa. Eu sei que tem várias pessoas que me observam, não só aqui, no meu trabalho, na escola, onde eu moro, lá no apartamento. As pessoas nos observam. As pessoas observam cada um de nós. As pessoas elas nos veem com os olhos. Aliás, elas nos ouvem com os olhos. Através daquilo que tu faz, tu está ensinando alguma coisa para a pessoa. Tu está acrescentando alguma coisa na vida da pessoa. Se for boa, legal. Se não for, mesmo assim tu está acrescentando. A Paulo diz um negócio muito interessante. Ele fala que nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas. Está vendo essa carta que a gente está lendo? Isso aqui é uma carta. Isso aqui era a palavra de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Nós somos a palavra de Deus. Nós devemos andar de acordo com a palavra de Deus.
Era uma igreja que não vigiava. Vou acelerar aqui. Terceira coisa. Era uma igreja que não consolidava os fracos. Ele também dá uma ordem: consolida aqueles que estão prestes a morrer. Hoje em dia, as igrejas, elas têm assim, uma experiência muito profunda em julgar os outros. Muito profunda em julgar se a pessoa é uma homossexual, se a pessoa tem tatuagem, ou se ela tem alguma dificuldade física, ou se ela não fala, ou se ela é vergonhosa, ou se ela é introvertida. As pessoas gostam de julgar, mas na hora de ajudar as pessoas, muitas vezes essa igreja de Cristo deixa de ajudar os fracos, deixa de ajudar as pessoas morrendo do seu lado. Você deixa de ajudar. Tem um texto em Provérbios que diz assim, Provérbios 14:31: quem oprime o fraco afronta o Criador. Quem oprime o fraco afronta o Criador. Olha só, nós como igreja, nós não devemos seguir esse exemplo de Sardes, ser hipócrita, não vigiar, de ser uma igreja que não ajuda, não consolida as pessoas que precisam, que são fracas. Coisas que a gente falou aqui quando a gente estava no evento do grupo de adolescentes e jovens, no debate. Irmão, você está na igreja, você está aqui para servir. Então, quando você vê uma pessoa nova, uma pessoa que está visitando, demonstra seu carinho, demonstra o seu amor, demonstra, todo aquilo que Deus já te passou, aquilo que Deus já te entregou, a graça de Deus, a alegria. Mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja passando por dificuldade, você é servo de Deus. Se você não for servo de Deus na igreja, você vai ser aonde? No mundo. Muito mais difícil no mundo. Nós devemos ser servos de Deus aqui no mundo. Só que a gente precisa já começar aqui na igreja, servir as pessoas, ajudar as pessoas. Quarta coisa e última: suas obras não eram íntegras. Se você for ver, ele diz assim, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. As pessoas às vezes, elas até têm obras. Veja que a igreja, ela tinha obras, era uma igreja que tinha obras, só que as suas obras não eram íntegras. O que é íntegro? Íntegro é algo honesto, é algo honroso. Às vezes é algo que não é incorruptível, é algo que é incorruptível, que não tem corrupção. Às vezes as pessoas fazem a obra de Deus, porém de uma maneira não íntegra, com a motivação errada, com a motivação equivocada. Então, essas pessoas viviam assim. Há muitas pessoas que estão enganadas dentro da igreja, que elas acham que estão fazendo a obra de Deus, só que estão fazendo de maneira errada, de maneira não íntegra. Tem um livro de Mateus 7:22 que até fala que aquelas pessoas chegaram diante do Pai dizendo: Senhor, eu preguei teu nome, expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo. E Deus vai falar para ela: eu não te conheço. Uma pessoa que vive enganada, vive no engano. Nós não podemos viver no engano, nós temos que ter convicção daquilo que estamos fazendo. No livro de Apocalipse 3:17 também, a igreja de Laodiceia, lá no versículo 17, diz assim que a igreja se achava rica e abastada, achando que não precisa de ninguém, precisava de ninguém. Mas Deus diz para ela: você se acha assim, mas você é pobre, você é cego, você é nu. Pessoas que vivem no engano. Não devemos viver no engano, irmãos. Devemos viver uma vida íntegra, uma vida sincera diante de Deus. Nós somos aproximadamente 42 milhões de evangélicos no mundo. Será que nós temos a mesma influência quando tinham 12? Será que a igreja de Cristo hoje tem a mesma influência no mundo, esses 42 milhões, do que tinha antes, com os 12 apóstolos, ou com aqueles mártires, com John Wesley, com Charles, com aqueles homens de Deus? Será que a igreja tem tido influência na vida das pessoas? Eu coloquei mais ou menos aqui em estatística. Olha só, 80% das pessoas da igreja, em geral, elas não têm compromisso com a obra de Deus.
elas não têm compromisso com a igreja em que ela congrega. Elas até assistem o culto, acham legal, às vezes participam de uma coisa ou outra, mas não tem um real compromisso de agarrar o negócio mesmo e botar para comer. 40% das pessoas ajudam a obra de Deus através dos dízimos, das ofertas. 70% dos cristãos não dão testemunho à sua vida. Sabe que essa igreja tem influenciado as pessoas? Às vezes a gente é conhecido como ladrão, como caloteiro, como pessoa fofoqueira, como pessoa que julga os outros. Às vezes temos sido conhecidos assim. Essa era a igreja de Sardes. Igreja hipócrita, que não vigiava, não consolidava os fracos, e as suas obras não eram limpas. Por isso, por amor, Deus escreveu essa carta para alertá-los. E dentro dessa igreja, você pode falar, será que esse é o raio-x da minha geração? Só que não existem apenas pessoas assim. Existem 3 tipos de pessoas, segundo aqui essa igreja de Sardes, que a gente pode trazer para hoje também. Os 3 tipos de cristãos. Primeiro tipo de cristão morto. Assim como um velório, tudo muito bonito, muitas flores, todo mundo muito chique, para cada um uma preta, porque tem assim, tudo muito bonito, só que está morto. Pessoas que aparentam beleza, pessoas que aparentam várias coisas, só que estão mortas. De que adianta? De que adianta ter beleza e estar morto? Pessoas mortas. Quais são as pessoas que estão mortas hoje? Uma pessoa morta, ela ouve alguma coisa? Ela fala? Ela sente alguma coisa? Ela vê alguma coisa? Não. Pessoas mortas hoje são pessoas que não falam do amor de Deus. São pessoas que não ouvem mais Deus. São pessoas que não veem mais Deus na sua vida. São ingratas. São pessoas que não sentem mais Deus. São pessoas mortas. Pessoas que não sentem mais nada. Esse é o tipo. Você acha que não existe esse tipo de pessoa no meio da igreja em geral? Existe, claro que existe. E são pessoas muitas vezes que se enganam, que acham que estão servindo a Cristo, mas não estão, que estão mortas. Segundo tipo de pessoa, as pessoas que estão quase mortas, que é o que diz lá no versículo. Consolida aqueles que estão quase morrendo. São pessoas quase mortas. Quem são essas pessoas que estão quase mortas? São pessoas que sobrevivem no Evangelho. São pessoas que ficam de lado, não ficam vou vir para a igreja e nunca quer crescer, nunca quer desenvolver aquilo que Deus tem para ela. Quer sempre ficar só sobrevivendo, comendo arroz de feijão ali. São pessoas que sobrevivem, são pessoas fracas, pessoas doentes, pessoas que estão prestes a morrer. Pessoas que não têm fome, não têm mais apetite da palavra de Deus, está doente, não tem mais fome, não tem apetite. São pessoas que perderam o prazer em Deus, perderam o prazer na obra de Deus. Elas estão quase a morrer. E interessante que essas pessoas que estão quase a morrer, elas perdem o prazer na obra de Deus, só que o prazer dela, por exemplo, elas têm uma coragem tão grande em outros aspectos que não são da obra de Deus. Por exemplo, são pessoas que têm extrema dificuldade em fazer a obra de Deus. Não sentem prazer nenhum. Mas quando é para fazer alguma coisa que não é da obra de Deus, da presença de Deus, as pessoas sentem prazer. Por exemplo, ela quer pagar alguma coisa para outra. Ela sente prazer e eu falo é mesmo, eu falo é cara. Ela sente prazer em ferir os outros, sente prazer em machucar, sente prazer, tem uma coragem grande para quando entra lá no Facebook, quando entra lá na rede social, para detonar os outros, sem pensar naquilo que as pessoas pensam dela. Como cristã, são pessoas que estão prestes a morrer, pessoas que estão sobrevivendo. Terceira e última, as pessoas vivas. Então tem as pessoas que estão mortas, as pessoas que estão quase morrendo, e tem as pessoas vivas também. Eu espero que todos nós aqui hoje sejamos essas pessoas vivas. O que é uma pessoa viva? O que a gente pode dizer? Pessoa viva é uma pessoa que quer crescer, quer conhecer outras coisas, quer viajar. São pessoas que querem conhecer mais de Deus. Não se contentam em ficar apenas dentro, isolado no local.
elas querem conhecer mais de Deus, elas sonham, elas sentem prazer em viver, sentem prazer em viver para a obra de Deus, sentem prazer em fazer a obra de Deus. Pessoas vivas são pessoas que trabalham. Já viu uma pessoa morta trabalhando? Não tem como. Pessoa viva é uma pessoa que trabalha para Deus e sente prazer nisso. Trabalha com a motivação certa do seu coração. São pessoas disponíveis para fazer a obra de Deus. Essas são pessoas vivas. Algumas características dela. São pessoas que amam a Deus. São pessoas que amam o próximo. São pessoas falhas. É verdade. São pessoas que às vezes erram, cometem pecados. Só que são pessoas que são vivas, pessoas que querem fazer a obra de Deus, pessoas que amam a obra de Deus, pessoas que contribuem com a obra de Deus, mesmo às vezes tendo que sacrificar o seu descanso, às vezes sacrificar aquilo que ela gosta de fazer, mas ela ama a obra de Deus, e por isso ela vive ali com o seu coração na obra de Deus. Somos pessoas vivas. Segundo a palavra de Deus, diz que elas terão 3 recompensas. Vou só ler rapidinho. Vestes brancas, nome escrito no livro da vida, e fala que Deus ele confessará o seu nome diante de todos, quando chegar naquele grande dia. Ou seja, é uma bênção sobrenatural, uma bênção que ninguém pode dar por ser Deus. Pessoas vivas, pessoas que vão ser salvas, pessoas que têm ajudar os outros, que estão prestes a morrer, como diz o versículo. Pessoas que precisam ajudar os outros. Esses são os 3 tipos de pessoas. E para finalizar, eu quero dizer que só 3 ações a respeito dessas pessoas que estão mortas. O versículo fala assim, versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, lembra-te, guarda-o e arrepende-te. Lembra, guarda e arrepende-te. Lembra das instruções, dos princípios de Deus para a sua vida. Lembra das promessas. Lembre daquilo que Deus tem para você. Guarda isso no seu coração. Ou seja, não deixe isso se perder com o tempo. Às vezes as coisas, por exemplo, hoje eu estou muito avivado e tudo. Com o tempo aquilo pode sair do meu coração. Por isso que a palavra fala, guarda. Não deixe isso se perder. Não deixe o desânimo, não deixe a depressão, isso causar com que você desista de tudo, mas guarda no seu coração, lembra-te, guarda. E outra coisa, arrepende-te das tuas obras, arrependa-se. Nós temos uma missão, nós somos soldados de Cristo. E eu te faço uma pergunta: qual é a sua arma? Se você é soldado de Cristo, qual é a sua arma? Qual é a arma que você tem usado para batalhar? Uma das minhas armas é o louvor. E essa arma eu tento usar da melhor forma que eu consigo. Porque eu sei que, como soldado de Cristo, eu preciso guerrear, eu preciso usar essa arma que Deus colocou em minhas mãos. Qual é a sua arma? É a palavra? Eu te pergunto, você tem usado essa arma de maneira sábia, de maneira prudente, de maneira ousada? Qual é a sua arma? É a dança? Você tem usado essa arma? Para de guardar a sua arma. Você é soldado, irmão. Você está numa batalha. Enquanto você está com a sua espada guardada, vários irmãos seus estão morrendo. Várias pessoas que precisam da sua ajuda estão morrendo. Você precisa batalhar. Um dia eu não estarei mais aqui. Um dia o pastor Osmar não vai estar mais aqui. Como ele falou, Billy Graham, o evangelista Billy Graham, ele morreu, era um homem extraordinário. Quem é que vai substituir? Daniel não está mais aqui, Davi não está mais aqui, Moisés não está mais aqui. E quem é que vai substituir esses homens? Quem são essas pessoas? Se não a igreja de Cristo? Se não eu, se não você. Para fechar, só uma pergunta: se a igreja de Cristo dependesse só da sua oração para existir, será que ela ainda estaria aberta? Se a igreja dependesse só, sei lá, do seu dízimo, a igreja será que ainda estaria aberta?
Se a igreja de Cristo dependesse do seu ministério, será que a igreja estaria aberta? Às vezes nós não tomamos essa responsabilidade para nós, falando comigo também. Às vezes a gente não toma essa responsabilidade, às vezes a gente transfere para o pastor, às vezes a gente transfere para quem está aqui no louvor, às vezes a gente transfere para o presbítero, para o evangelista. Só que você é a igreja de Deus. Lá no céu a gente não vai ter esse negócio, você é evangelista, você fica nesse canto, você é pastor, você fica nesse canto. Não, você é recompensado de acordo com as suas obras. Então olha só, se você é um membro, não tem cargo nenhum, mas faz a obra de Deus, você é a igreja de Deus. Terão pastores, bispos, apóstolos, evangelistas, missionários, que dizem que faz a obra de Deus, só que não faz as obras íntegras. E como diz em Mateus 7,22, naquele grande dia, a irmã, a irmãzinha, porque às vezes ninguém dá nada por ela, ela estará lá, ao lado direito do Deus Pai. E aquele grande pastor, aquele grande irmão, aquele grande líder de louvor, líder de música, não estará, porque a salvação ela não depende do teu cargo, a salvação ela não depende de você, a salvação ela vem pela graça, mas você tem que tomar posse dessa graça. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que têm fé, eles creem em Deus, eles creem que Deus existe e se tornam galardoador daqueles que o buscam. Então olha só, se eu creio que Deus existe, por que eu não vivo a palavra de Deus? É um dilema que a gente fala muitas vezes, com todo respeito aos irmãos católicos, alguns que eu conheço, que às vezes ele fala, acredito em Deus. Legal, ok? Acredito em Deus, mas o que adianta acreditar em Deus e viver como se ele não existisse? O que adianta acreditar em Deus e não pelo menos tentar viver o que Ele pede, o que Ele ordena, as ordenanças dele? Às vezes não é fácil estar na igreja, às vezes não é fácil lutar no grupo de louvor, não é fácil, meu irmão. Você acha que é fácil para a gente estar aqui? A gente chega 5 horas aqui no calor, que só Jesus na causa. Nós juntamos equipamentos, nós terminamos grupos, nós somos os últimos praticamente a ir embora, a gente tem que guardar tudo. Você acha que é fácil? Não é fácil, mas é algo que nos dá prazer. Você tem que achar a sua arma. Então, só para fechar essa palavra, o raio-x da nossa geração é esse hoje. São pessoas que estão assim, eu te pergunto, qual desses 3 tipos você é? Você é uma pessoa morta espiritualmente? Você está prestes a morrer? Ou você é uma igreja, uma pessoa viva, que está prestes a ajudar os outros, que está desenvolvendo os seus dons, ministérios, o seu talento em Cristo? Não guarde sua arma. Tira sua arma e batalha conosco. Amém? Quero agradecer a oportunidade e dizer só, fazer aqui um parênteses aqui, pastor. Estou muito feliz pela presença do Netinho, aquele rapaz que tem aqui cantado a Bíblia. Ele é meu filho e nós crescemos juntos. Ele é meu mentor. Né? A gente ia para a casa da minha avó e pegava os violõezinhos lá e ficava pegando as músicas do pastor Cirilo, né? E eu era o barulho, tem uma menina, quer dormir. E ele foi um dos meus mentores, graças a Deus pela vida dele. Só acredito que poucas pessoas sabem o que ele passou, pastor. E eu glorifico a Deus por ele estar aqui hoje, pela dificuldade que ele passou, mas ele conseguiu suportar. Negão, fica firme, cara. Essa aqui é a igreja de Cristo. Nós estamos aqui para te auxiliar, para te ajudar, o que você precisar. Viu? Vivian, todos. E pastor, tem uma pessoa que fez aniversário esses dias. A gente podia orar por ela, né? Ok? Agradecer a oportunidade, se você puder aplaudir, aplaudir de novo, Senhor.